Já tá filmando, Kelvin? Já. Então bora lá. Gravando. Olá, gente, tudo bem? Hoje o vídeo é comigo pela primeira vez aqui no canal. Estou aqui com você, falando um pouquinho do canal e também relembrando as histórias inspiradoras que eu contei ao longo desses 5 meses. Vem comigo. Roda a vinheta! Estou gravando esse vídeo no último dia do ano para a gente poder refletir um pouquinho. Justamente o propósito do canal é esse, né? Refletir, fazer você se inspirar nos bons exemplos. E é por isso que eu criei esse canal no dia 20 de julho de 2019. Portanto, nesses últimos 5 meses aí, eu já lancei no canal mais ou menos uns 19 vídeos, né? Acho que foram 19 histórias inspiradoras e 3 entrevistas. E o que eu vou contar aqui para vocês é um pouquinho de cada história inspiradora que eu divulguei aqui no canal. Para você se inspirar, para você se transformar por dentro. E eu me emocionei em várias dessas histórias que eu contei. São histórias realmente inspiradoras que eu busco aqui na região sul da Bahia. E as pessoas buscam também me ajudar, e é isso que faz o canal, né, crescer. Agradeço a vocês que se inscreveram no canal e eu peço para que vocês continuem comigo neste ano de 2020, de cabelos novos, graças ao meu grande parceiro Biboca Cabeleireiros. Vamos começar? A primeira história que eu contei aqui no canal foi a história de um policial rodoviário federal, Vinícius Alcântara, gente. O cara é realmente um exemplo a ser seguido. As famílias que moram ali perto não têm acesso à escola por ser longe, né, da cidade. Então, o que foi que o Vinícius Alcântara fez? Ele transformou o auditório da PRF em uma sala de aula e está dando oportunidade a crianças e adultos. E essas pessoas estão aprendendo a ler e a escrever. Muitos estão retornando para a escola graças ao Vinícius. E aí eu fui lá para Buerarema conhecer o Mirão da Construção. Ele constrói casas para famílias que não têm condição nenhuma de estar morando numa casa, né, de tijolo. Então, o que ele faz? Ele roda a cidade buscando as famílias que moram em barracos. As pessoas que costumam fazer o bem, elas não querem se aparecer, certo? E o Mirão é uma dessas pessoas. Foi difícil convencer a pessoa para poder gravar essa história, mas enfim, foi uma história surpreendente. Foi uma história que me emocionou muito. Você conhece uma pessoa que constrói casas, né? Para uma pessoa que não tem condição, sem pensar nada em troca? Existe muita gente fazendo o bem e a gente precisa mostrar isso. Eu estou gravando um vídeo aqui, ó. Vou mandar tchau, pessoal, lá. Tchau, pessoal. Então, retomando aqui, né, tive que parar, o filho chegou. A terceira história que eu contei foi na minha cidade. Um grupo de mulheres que se curaram de um câncer de mama, gente. E aí elas se juntaram para fortalecer outras mulheres que estão na luta contra a doença. É um ato de amor ao próximo e é uma história muito linda, emocionante também. A história seguinte foi Café com Gosto de Felicidade. Eu conheci Dona Noélia, que perdeu tudo, gente. Ela tinha um restaurante e perdeu o restaurante. Ficou mesmo, chegou ao fundo do poço. Na época os filhos eram pequenos e ela precisou vender latinhas para não passar fome. Hoje ela vende café numa praça bem conhecida da minha cidade e ela diz que hoje não tem a mesma vida que tinha antes, mas ela é muito mais feliz hoje, com coisas simples, né? E ela conseguiu, através da renda desse café, educar os filhos e hoje os 2 filhos dela são formados pela Universidade Estadual de Santa Cruz. É uma universidade pública e de qualidade. Os filhos com certeza sentem orgulho dessa grande mulher que é Dona Noélia, uma mulher guerreira que criou os filhos com dignidade. A quinta história eu conto a história de Neto, que é um representante comercial, mora em Ilhéus e convive muito bem com a esclerose múltipla. Para quem não sabe, é uma doença que não tem cura. Quando ele descobriu, o mundo dele desabou, né? Ele teve apoio da família para poder dar a volta por cima. Ele conseguiu praticar atividade física e tomou gosto pela corrida. Quem tem esclerose múltipla sabe que é uma doença que provoca muitas dores, dores fortes, e o Neto hoje conseguiu superar essas crises. Ele toma remédio. Como é uma doença que não tem cura, ele tem que saber lidar, né, com a doença e hoje ele bota para correr a esclerose múltipla. O que foi, mãe?
A história é a seguinte, se passa em Coraci, é uma cidade que me faz relembrar a minha infância, a minha juventude, e foi lá também que eu conheci a história do Renison. Renison, ele perdeu o emprego e o que foi que ele fez com o dinheiro que ele recebeu do tempo de serviço? Pois é, comprou tudo em instrumento musical. Ele acreditou no sonho dele e agora a família dele toda está envolvida no projeto social que ele tem lá em Coraci. Ele ajuda crianças carentes e também adolescentes a acreditarem nos seus sonhos e ele dá aula de graça, aula de violão, de teclado, bateria, e é uma pessoa que inspira muita gente, que está transformando a vida dessa juventude lá de Coraci. Aí eu voltei lá a Coraci na semana seguinte para contar a história do Ismael Torres, de 12 anos. Anota esse nome aí, Ismael Torres. Você lá na frente vai ouvir falar nesse nome, viu? Ismael, aos 3 anos, aprendeu a fazer croquis, que é um estilo de desenho voltado para a moda. E hoje, aos 12 anos, ele se tornou um grande profissional, que para mim ele já é um profissional, viu gente? Ismael nasceu com dom. Depois eu fui lá em Aurelino Leal contar a história do digital influencer Juninho Spoliano. Muita gente conhece o Juninho Spoliano, mas muita gente não conhece um pouco da história de vida dele. Uma história bem sofrida, ele é órfão de pai e de mãe. Quando a gente alcança o sucesso, a gente não pode esquecer das nossas raízes. Ele fez questão de não se mudar, de continuar morando na periferia. Ele é uma pessoa muito simples, muito humilde, e nem por isso, nem com a fama, ele mudou. Então, ele é realmente uma pessoa que inspira outras pessoas a não mudarem a sua essência, a não mudarem seu jeito de ser por conta do sucesso. Banho que lava a alma. Fui contar a história do Pedro, lá de Ilhéus, de 44 anos. Pedro foi adotado e aos 12 anos de idade fugiu de casa, conheceu as drogas na rua, viveu na rua durante muitos anos, chegou ao fundo do poço e conseguiu dar a volta por cima. Ele foi resgatado por um banho. Eu falo isso porque o Banho Solidário, que é um grupo de voluntários que tem em Ilhéus, conseguiu mudar a vida do Pedro. E isso porque o Pedro quis mudar, né? Porque não adianta a gente querer mudar a vida do outro se o outro não quer ser mudado, né? Então é isso, é uma história de vida, de superação e você não pode deixar de conferir. Uma história também de amor ao próximo. Você amaria uma pessoa desconhecida? A 10ª história fala sobre o bom humor de Bob Jal. É uma criatura, uma figura que todo mundo conhece lá no Quarteirão Jorge Amado. Se você passar por Ilhéus, não deixe de conhecer Bob Jal. É uma pessoa que está sempre de bom humor e mesmo com problemas, dificuldades que ele enfrenta, ele não deixa de tratar bem as pessoas, né? Porque tem gente que já sai de casa virado, né? Chutando balde, já sai de casa mal-humorado e quer descontar nas pessoas, não é assim? Tem gente que é assim? Pois é, o Bob Jal já sai de casa de alto astral. Então a lição que essa história traz é justamente essa, de você tratar bem as pessoas, independente da cor, do sexo, né? Independente de quem ela seja. Trate bem as pessoas. Trate a pessoa como você gostaria de ser tratado, é isso. Amparando famílias, Vitória, uma grande empresária da comunicação de Itabuna, criou um projeto bem legal, um projeto social que ampara famílias que estão sofrendo por conta das drogas. E tem muitas famílias que estão com filhos dependentes químicos e a Vitória, ela chega nessas famílias com o ombro amigo, dando assistência, fazendo parcerias com clínicas para poder ajudar aquela família, porque ela tem filhos e sabe que essas famílias precisam muito de amor. E a Vitória percebeu que muitos desses jovens dependentes químicos são de pais separados e que vivem em famílias onde falta o amor. E ela tem feito isso, né? Buscando ajudar essas pessoas, amparando essas famílias. E aí eu fui a Ilhéus contar a história do Boca, o garçom Boca. O nome dele é Antônio, né? Mas é muito conhecido por Boca. Ele tem uma família sobre rodas, uma mulher e um filho cadeirantes. E ele vive feliz da vida. Ele não vê a família dele como uma família que tem deficiência física. A mulher dele é engajada também numa ação social. Eles criaram uma associação para dar um suporte, para dar uma assistência maior às pessoas que têm deficiência física. Não é porque existe uma limitação física que a pessoa não vai deixar de viver, né? Pelo amor de Deus. E é isso, o Boca traz essa grande lição para a gente.
O vídeo seguinte foi a história do Enaut, 5 ml de esperança para salvar vidas, esse é o tema do vídeo. Enaut criou uma ONG que leva o nome do filho dele. O filho dele lutou até o fim. Ele foi vítima de leucemia e não conseguiu sobreviver. E por conta dessa dor, desse sofrimento, o Enaut criou uma ONG para poder captar doadores de medula óssea. E lá na frente eu vou contar que tem uma história também de um cara que se inscreveu, se cadastrou na ONG dele e salvou a vida de uma criança. O Enaut fala a importância que é de ser um doador de medula óssea. Ele explica tudo sobre como fazer para se cadastrar e que doar medula óssea é um ato de amor. Doar medula óssea não significa dizer que você vai tirar um pedaço do seu corpo, não. Ele também desmistifica alguns mitos em relação a esse assunto e Enaut é um exemplo de um pai guerreiro que superou a dor. Na verdade não supera, né, gente? Porque perder um filho realmente é uma dor que fica para o resto da vida. Mas ele pelo menos ameniza esse sofrimento ajudando outras pessoas, é isso. Depois eu contei a história de Jurema Sintra, uma advogada consultora em sustentabilidade que tem lixo zero na casa dela. Você conhece alguém assim? Pois é, eu fui lá, conheci a casa dela, ela disse, Karen, eu não produzo lixo, eu produzo resíduos. Então eu fui conhecer a forma como ela vive, em harmonia com a natureza. E é uma história bem inspiradora, eu espero que essa história tenha inspirado você a mudar hábitos aí dentro de sua casa. A história seguinte é a economia compartilhada, também com Jurema Sintra. Ela me mostrou um armário que ia parar no lixo e foi todo transformado com a ajuda dos moradores. E hoje as pessoas estão compartilhando coisas dentro desse armário. Então essa história nos ensina muito. Você tem muita coisa aí no guarda-roupa que não usa mais, pode trocar, pode compartilhar, né? Nos ensina muito sobre economia compartilhada, sobre consumo consciente. Ai, meu Deus, esse vídeo foi longo, mas vamos lá. Depois eu contei a história de Ayala. Ela tomou coragem, largou o emprego para acreditar nos sonhos dela, para seguir o sonho dela de se tornar uma grande empreendedora. Ela se qualificou durante todo esse tempo e hoje é uma grande profissional. Ela nos ensina muito a acreditar nos sonhos. Ela trabalhava com algo que não lhe dava prazer, então ela sempre focou em ser uma empreendedora. Hoje ela é uma profissional, né, na área dela, ela é esteticista, ela é designer de sobrancelha e é muito conhecida na cidade. Vai fazer a sua, né? Vai fazer a sua sobrancelha? Vamos lá. 17ª história conta os dissabores de uma chefe de cozinha com Brislian. Ela foi vítima de um relacionamento abusivo. Ela sofreu agressão doméstica pelo ex-companheiro e teve que largar tudo para poder se livrar de tudo isso e voltar a ser feliz. Ela é uma pessoa que se tornou uma chefe de cozinha de sucesso lá no sul do país e por conta dessa agressão que ela sofria dentro de casa, ela se mudou para Itabuna, onde ela mora hoje, né, onde a família dela mora. E é isso, ela conta no vídeo um pouco do que ela sofreu, como começaram as agressões e o que fazer para se livrar desse relacionamento abusivo. Tem muitas mulheres sofrendo calada, a gente sabe disso, e que não tem coragem para denunciar o agressor. Ela encoraja as mulheres a denunciarem seus agressores. Nunca se cale. Vamos falar agora do palhaço linguiça, o assistente social Wallace, que mora no bairro São Pedro, em Itabuna. É um bairro bem periférico e ele cresceu ouvindo as pessoas falarem mal da comunidade em que ele vive hoje. Para mudar um pouco dessa imagem negativa que as pessoas têm do bairro São Pedro, ele acabou criando um projeto que leva alegria para as crianças e para as famílias dessas crianças. Todo Natal ele distribui brinquedos, ele se veste de palhaço e faz a alegria da criançada. O palhaço linguiça está aí mostrando para o resto da cidade de que lá no bairro São Pedro também mora gente do bem. O Alto que Ampara. Essa história se passa no Alto do Amparo. É um morro de Ilhéus e eu fui conhecer a ONG Amparo Melhor, do Sérgio. Sérgio é um empreendedor social e que criou essa ONG no momento de muitos conflitos lá na comunidade dele. Muitos jovens foram assassinados e ele quis mudar essa realidade, quis dar uma oportunidade para esses jovens e conseguiu. E hoje ele dá aula de graça, de bateria, violão, percussão, aulas também de inglês
Ele dá um auxílio às famílias que estão morando lá no Alto do Amparo. E é isso, o Sérgio é uma pessoa que está aí fazendo a diferença na vida dessa comunidade. Falta só uma, não me dá tempo. E a última história que eu contei aqui no canal, no ano de 2019, foi a história do Alexander, um engenheiro civil que foi praticamente a mega-sena na vida de uma criança. Ele salvou a vida dessa criança doando a medula óssea dele, gente. Lembra lá no começo que eu falei sobre a ONG do Enaut? Pois é, o Alexander fez o cadastro através dessa ONG na tentativa de ajudar o amigo Enautinho, mas acabou salvando a vida aí de uma criança. Ele foi o doador herói. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Dá um joinha se você gostou, compartilha com seus amigos, se inscreva no canal se você ainda não fez isso. Se você também tiver alguma sugestão de história inspiradora para eu contar aqui no canal, escreve aqui nos comentários. E eu espero também que este ano de 2020 seja um ano incrível, de grandes inspirações pra gente. Eu espero também que o canal tenha contribuído muito para a sua vida. Me dê um feedback, diz se você está gostando do canal, o que você gostaria de ver aqui no ano de 2020. Eu tenho certeza que vou trazer muitas novidades para você neste ano novo, tá bom? Um beijo, fica com Deus e até terça-feira que vem.